Fala galera do Footcanja. Bom, hoje como vocês viram vai ter um vídeo bônus, um vídeo que eu vou falar o que eu achei da convocação do Tite. E antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha esse vídeo com os amigos que é muito importante pra gente. Me segue aqui no Instagram que vai estar aqui embaixo e vamos pro vídeo. Bom, os goleiros convocados que o Tite convocou foi o Alisson do Liverpool, o Everton do Palmeiras e o Santos do Atlético Paranaense. São três goleiros muito bons, de alto nível. O Santos fez uma temporada sensacional com o Atlético Paranaense no ano passado, ganhando o título da Copa do Brasil em cima do Inter, ganhou anos retrasados em cima do Júnior de Barranquilla o troféu da Sul-Americana. É um goleiro que é bem velho, se não me engano, ele tem já seus 30 anos lá e tá ganhando a chance de ir pra seleção agora. Eu convocaria o Ederson também. O jogador do Manchester City fez uma temporada sensacional com o City. Se não me engano, foi eleito o melhor goleiro da Premier League. No jogo contra o Real Madrid jogou muito bem. Jogou meio mal contra o Lyon na semi da Champions, jogou. Mas ainda assim eu acho que ele é um nível acima desses dois goleiros. Eu tiraria o Everton ou o Santos. Mas não deixando de falar que eles são maus goleiros, eles são muito bons goleiros. Mas eu acho que o Ederson tá um patamar acima deles. Mas então eu achei boa a convocação do Tite ainda, renovando os goleiros, renovou bastante essa seleção. Acho que como é que para as eliminatórias ele vai testar bastante gente. Como ele renovou com os goleiros, com os laterais, os zagueiros. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Então agora eu vou falar dos zagueiros. E vamos pro. Os zagueiros que a gente convocou foi o Thiago Silva. Tá meio velho, mas continua jogando em alto nível e sendo um dos principais jogadores da seleção, né? Foi por muitas vezes o capitão. Na Copa do Mundo de 2014 ele era o capitão, é uma liderança no grupo da seleção e continua jogando em alto nível, apesar da sua idade, continua jogando em alto nível. Então, acho que até por isso que ele convocou o Marquinhos, que fez uma excelente temporada jogando de volante no PSG, foi convocado para jogar na zaga, né? Com o Thiago Silva fazer uma baita de uma dupla no PSG, só que esqueci o nome técnico do PSG, o Tuchel botou ele pra volante. Ele jogou muito bem essa temporada de volante e acho que pode ser uma das surpresas da seleção, porque por tendo um dos coringas que pode jogar de volante, zagueiro, acho que até por isso que o Tite convocou ele, apesar dele ter uma qualidade imensa. O Felipe acho que é um baita de um zagueiro, jogava no Corinthians, porque será que o Tite convocou ele, né? Jogava muito bem no Corinthians, daí do Corinthians foi vendido ao Porto, do Porto do Atlético Madrid. É um jogador, é um zagueiro muito bom, ele tem uma bola aérea muito boa, ele chega muito bem na área, nos escanteios ele tá sempre na área para cabecear. É um jogador que defende muito bem, ataca muito bem quando tem que atacar, né? E eu acho que o Tite convocou ele porque ele quer renovar um pouco com a seleção. A defesa sempre era Thiago Silva e mais alguém, daí depois foram tempo Thiago Silva e Marquinhos. Acho que ele podia ter convocado também o Diego Carlos do Sevilha. É um jogador que estava meio. Não aparecia muito nas grandes ligas de futebol. Foi vendido pro Sevilha, fez uma excelente temporada com o Sevilha, meteu gol até de bike. Foi campeão do Sevilha em cima da Inter de Milão na Eurocopa. Euroleague, isso. E acho que podia ter convocado ele, mas ele convocou outro zagueiro que joga muita bola, que é o Rodrigo Caio, que jogou a seleção seleção Campeonato Olímpico, ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas com a seleção. Foi um zagueiro de muita confiança do André Jardine, se não me engano que era o técnico. E fez uma excelente temporada com o Flamengo no ano passado, né? Todo mundo do Flamengo brilhou no passado, inclusive ele sendo um dos principais jogadores do Flamengo na final do Mundial. O único erro dele foi um erro fatal, que foi o erro do gol, mas fora isso ele tinha anulado totalmente o Firmino. O Salah tinha sido na minha opinião, o melhor jogador do Mundial do Flamengo, mas acabou falhando no erro fatal que tomou gol, mas é um excelente zagueiro. Agora eu vou falar um pouco dos laterais. Agora eu vou falar dos laterais. Vou começar falando dos laterais da esquerda para a direita. Ele convocou na esquerda o Renan Lodge, jogador do Atlético de Madrid. Para mim, eu gosto muito do Renan Lodge. Eu acho que ele é um lateral que chega muito bem no ataque, como ele defende muito bem. Ele tem um cruzamento muito bom. Ele finalizava muito no Atlético Paranaense. Eu gostava muito dele no Atlético Paranaense. Falei inclusive que ele seria um dos... Não tava gravando, mas eu falei que ele seria um sucessor do Marcelo. Agora eu falo em vídeo, ele vai ser um dos sucessores do Marcelo, porque ele joga muita bola, ele chega no ataque com uma facilidade, finaliza muito bem também. Isso que é um lateral muito bom. Eu achei que ele não ia jogar tão bem
na Espanha, porque eu vi uma entrevista do Guilherme Arana falando que os laterais têm que defender muito para depois eles atacar. Achei que o Renan Lodge podia não se adaptar muito bem no futebol da Espanha, mas ele se adaptou muito bem e virou já um dos laterais titulares do Atlético de Madrid. O Alex Telles. O Alex não tem nem o que falar. Alex Telles é um dos principais pilares do Porto, um jogador que foi contratado do Galatasaray junto ao Grêmio. E daí do Galatasaray ele foi pro Porto, tá há muito tempo na Europa já, um jogador muito cascudo. E que eu falei dele no vídeo de quem é a melhor posição. Eu falei que eu gosto muito dele porque ele é um lateral que chama a responsabilidade. Ele é um dos principais jogadores do Porto. E o que faz ele ser um jogador tão bom assim é que ele chama a responsabilidade. Ele bate pênalti, ele bate falta. Ele é um jogador muito, como é que eu posso falar, muito cascudo, então que não sente muita pressão em jogos. Acho que já deveria ter sido convocado algumas vezes antes na seleção. Acredito até que na Copa do Mundo de 2018 ele deveria ter sido convocado no lugar do Filipe Luís, mas paciência, o Filipe Luís fez uma boa Copa. E agora eu vou falar um pouco dos laterais direito. O Danilo da Juventus, que quase sempre era convocado. Acho que o Brasil tá meio deficiente das laterais direitas. Não tem jogadores tanto de altura como tinha antes. Tinha Cafu, tinha o Capita, tinha vários jogadores. E recentemente ficou meio fraco o Daniel Alves. Era um dos principais, agora começou a jogar no meio, não tava jogando tão bem no meio. Eles convocaram o Danilo. E agora acho que uma surpresa para todo mundo é o Gabriel Menino, jogador do Palmeiras. É um jogador que tava jogando, joga no Palmeiras de meia, mas pode fazer a direita. É um jogador que joga muito bem, eu gosto muito do futebol dele, mas eu nunca vi, praticamente, eu vou falar que eu nunca vi ele jogando na lateral direita, sempre jogando no meio. E eu acho que eu prefiro ele no meio. Pra mim, na minha opinião, eu botaria o Fabinho na lateral direita da seleção. É uma coisa que eu gostaria de ver muito, porque o Fabinho já jogou na lateral direita no Mônaco, naquele time sensacional do Mônaco, que tinha Mbappé, Bernardo Silva, João Montinho, era um time, Falcão, Garcia, era um time muito bom. O Fabinho fez uma excelente temporada com o Mônaco, sendo campeão da Ligue 1, jogando na lateral direita, fez um baita num golaço até uma vez, e eu gostaria de ver ele jogando na lateral direita para ver como é que ele ia sair na seleção. E isso que eu acho dessa convocação. Agora eu vou falar dos meias. Eu vou falar aqui os meias. Os meias tem volante, tem os meias meio campista, meio central, meio atacante, tem tudo aqui. Você falando Casemiro, né? Que tá sempre é convocado para a seleção, é um dos melhores volantes brasileiros na atualidade. Ele não convocou o Fernandinho, convocou um outro jogador que é excelente, jogador Fabinho, que eu falei dele já acabei falando dele que eu gostaria de ver ele jogando na lateral. O Fabinho é um excelente jogador, fez uma temporada zaça com o Liverpool sendo campeão da Premier. Ele jogando, sendo um dos principais jogadores do Liverpool, chegando de trás, chegando muito bem ao ataque, chegando de trás, dando os passes no esquema do Klopp. O Mané e o Salah fazem a diagonal para a área. O Fabinho sempre acha uma bola nas costas da defesa, enfiando para eles na diagonal. Ele sempre sai de cara pro gol. Convocou o Bruno Guimarães do Lyon. Fez uma temporada excelente com o Lyon, chegando até a semi com o Lyon na Champions League. É um jogador que já vem sendo convocado para essa categoria no sub-23 da Copa da seleção. Era o capitão do sub-23. Ele alternava brasileiro com o Matheus Henrique do Grêmio. E o Bruno Guimarães é um jogador que agora, como tem muito estilo do Arthur, que é um toque de bola mais lento, que cadencia mais o jogo, um jogador que é um jogador que tem muita mobilidade, que se movimenta bem, tá em todas as partes do campo. É um jogador que marca bem também. E convocou aqui o Douglas Luiz do Aston Villa. Eu não vou falar que eu não vi muito temporada do Douglas Luiz, né? Quem falar que viu é torcedor do Aston Villa, no mínimo. Mas sei que o Aston Villa caiu e eu ouvi falar que ele foi um dos destaques do Aston Villa, mesmo o time caindo. Ele foi um dos destaques do time. Não acompanhava ele no Vasco, não acompanhei ele no Aston Villa, não acompanhei ele nos times que ele jogou na Europa. Mas falam que ele jogava muito bem, que ele é um jogador muito importante em qualquer time que ele jogou, porque ele é um jogador que se movimenta muito e que marca muito bem. O Coutinho campeão com o Liverpool da Champions, com o Bayern,
era da Champions, do Bundesliga, ele passou um tempo machucado, meteu gol no 8-2 em cima do Barcelona, fez 2. Tá voltou pro Barcelona, tava fazendo vários gols até recentemente no Barça. Acho que pode ser uma surpresa no Barcelona, quando ele jogou na temporada de 2019, não, essa jogou em 2018. Não foi tão bem, mas acho que agora ele pode vir e melhorar o time do Barcelona, só agregar no time do Barcelona. E agora uma convocação que eu já queria ver há muito tempo na seleção, que é o Everton Ribeiro. Já foi convocado em algumas vezes na Copa América de 2014, 2015, 2016. Ele foi convocado, se não me engano ele errou até pênalti, mandou a bola lá na lua. E o Brasil foi eliminado pro Chile, que se não me engano que seria o campeão no final. O Everton Ribeiro é um jogador que, como no time do Flamengo do ano passado, onde todo mundo brilhou, Gabigol, Bruno Henrique, pra mim, ele era um destaque. Ele é um futebol que eu gosto muito de ver, porque ele é um jogador que sabe a hora de cadenciar o jogo, sabe a hora de pôr velocidade, e ele é um maestro no meio de campo. Eu gosto muito do futebol do Everton Ribeiro. E eu acho que essa convocação foi uma convocação que o Tite mandou muito bem, eu gostei dessa convocação, principalmente da convocação do Everton Ribeiro. Agora eu vou falar um pouco dos atacantes. Os atacantes, ele convocou o Gabriel Jesus do City, que fez uma temporada da zaça com o City também. Foi um dos principais jogadores do City nessa temporada, jogou muito bem contra o Real, jogou muito bem contra o Lyon. Fez uma baita de jogadaça pro Sterling, que errou o gol, mas ele foi um dos destaques do City. Depois, com a lesão do Agüero, que ficou fora de um tempo, o Gabriel Jesus estava jogando muito bem, estava repondo a altura o Agüero. Acho até que podia ter classificado contra o Lyon, que se o Sterling fizesse aquele gol, o jogo podia ter sido outro. Mas o Gabriel Jesus sim jogou muito bem, gostei muito da convocação dele. Acho que para a Copa de 2022 ele pode agregar mais do que ele agregou na de 2018. Rodrigo Góes, do Real Madrid, jogou muito bem nessa temporada com o Real Madrid. Quando o Zidane botou ele para jogar, ele correspondeu muito bem. Fez um hat-trick na Champions. Deu assistência no jogo contra os City, que o Real acabou sendo eliminado, mas sempre que o Zidane botou ele para jogar, ele correspondeu muito bem, fazendo muitas participações pro gol. O Neymar, esse ano ele jogou muito bem. Acho que vai brigar até pelo melhor do mundo, pelo Ballon d'Or. Acredito que não vai ganhar, mas jogou muito bem, chegando na final da Champions, ganhando vários títulos no campeonato francês. Neymar é um jogador que esse ano, como o ano de 2015, 2016, que ele foi campeão da Champions com o Barça, ele brilhou muito bem e vai brigar pelos melhores do mundo. O Everton Cebolinha, né? O Everton, eu acho que tá jogando muito bem no Benfica, acabou sendo eliminado da pré-Champions, mas no campeonato português já começou fazendo gol. Na estreia dele pelo Benfica também fez gol. Acho que é um jogador que vai brilhar muito na Europa, porque ele é um jogador que aqui no Grêmio, ele já salvava o Grêmio de muitas coisas. Num time mediano, que era o time do Grêmio, não era um time tão forte, mas no time do Benfica, que é um time forte, que se reforçou bem nessa temporada, ele vai brilhar muito bem nessa temporada com o Benfica. O Firmino foi campeão com o Liverpool da Premier, sendo um dos principais jogadores do Liverpool. Eu gosto do Firmino porque ele não é aquele atacante que ele fica lá no ataque esperando bola. Ele vem pro meio, ele jogava de meia no Hoffenheim. Ele vem pro meio, ele pega, ele distribui jogo, ele não fica paradão lá no ataque, ele vem buscar jogo. E o Richarlison, né, que é um dos principais jogadores do Everton. Agora o Everton se reforçou com o Rames e o Alan, e tá se formando um time muito bom do Everton. Ele tá fazendo uma parceria muito boa com o Rames, se não me engano, teve jogo de hoje do Everton, se não me engano ele fez até gol. E não, ele deu assistência. Sei que ele fez alguma coisa no jogo lá. Muito importante, e se tá se formando um jogador muito importante no Everton e na seleção. Tá sendo convocado quase direto, foi convocado para a Copa América, fez um excelente campeonato. E essa foi a convocação do Tite. Eu vou falar aqui que eu gostei da convocação dele. Achei que ele renovou bastante as posições, não voltando com muitos jogadores que ele sempre convocava, como o Marcelo, o Daniel Alves. Ele se renovou bastante. Acredito que podia ter pintado um David Neres, um Antony, para testar, né? Porque como são as eliminatórias ainda, eu acho que ele podia ter renovado um pouquinho mais, mas eu gostei bastante dessa convocação do Tite.
Esse foi o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram. E esse foi o vídeo, dá like no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos que é muito importante pra gente. E valeu!